Então, galera, qual que é a ideia do Choco, né, e do Node que vocês instalaram aí? O Choco, ele é basicamente um gerenciador de dependências que a gente costuma utilizar no Windows, então ele facilita bastante a gente de conseguir instalar as coisas dentro da nossa máquina por linha de comando. Então é como se fosse nosso Apple Store ou Google Play Store, eu acho, né, do Android, para baixar as coisas. E aí você instala o Choco e depois o Node através do Choco, mas eu acho que dava para instalar direto sem o Choco, não sei, faz muito tempo que eu não mexo com Windows. Nosso encontro de hoje, a gente vai falar de Node, tá? Qual que é a ideia do Node? Vocês sabem aqui o que é JavaScript? Alguém já ouviu falar? Alguém tem dúvida? Fala que não. Alguém fala que não. O JavaScript, inicialmente, ele foi uma linguagem desenvolvida para a gente conseguir manipular as telas. Então é o front-end. E qual que é o conceito principal quando a gente está pensando no JavaScript? A gente constrói lá, a galera que participou da primeira escola de programadores aqui, para a gente construir os sites, viram a gente mexer com HTML e CSS. Então, HTML a gente estrutura a página, CSS a gente vai estilizar, então vai colocar cor, enfim, às vezes a gente pode colocar responsividade e tudo mais. O JavaScript, ele inicialmente foi criado para a gente conseguir mexer com os eventos do DOM, que é o nosso browser, nosso navegador. Que tipo de evento? Todos que ele tiver mapeado dentro da linguagem. Então, clique de mouse, clique no input de algum texto que você vai digitar, fazer o scroll do mouse. Então, através do JavaScript, a gente consegue mapear esses eventos e fazer alguma ação a partir disso. Então, normalmente, quando a gente está lá no front, por exemplo, se o usuário ele clicou no input e ele começou a escrever. A partir disso, você já consegue mapear. O usuário está escrevendo algum caractere inválido. Eu já posso fazer um alert ali e falar para o usuário não digitar isso, enfim. A gente consegue fazer várias validações. Então, inicialmente, o JavaScript ele vem para solucionar isso, para a gente conseguir manipular a tela, os eventos da tela. Ele já é interpretado diretamente pelo navegador. Então, você só abre o seu navegador, já vai estar rodando nativamente no navegador. Se for um navegador que preste, né? Ele está rodando nativamente o JavaScript e você consegue, a partir da tela, ir mexendo com ele. Qual que é a loucura? A galera falou assim, olha que legal, o JavaScript é bom para a gente conseguir fazer um front-end. Por que a gente não faz a loucurinha de construir servidor com JavaScript, já que ele é bom para construir tela? E aí surgiu o Node.js, que é o quê? Bom, quem que interpreta o JavaScript? É o navegador. Tá? Ele vem embutido lá, a galera que desenvolve o navegador. Você consegue usar o JavaScript lá dentro. Mas como que a gente faz para usar o JavaScript no servidor? Como que a gente manipula arquivo, cria conexão com banco de dados? Né? O nosso computador ele não entende isso. Quem entende é o browser. Beleza? E aí a galera veio com a loucura e falou assim, beleza, então vamos criar um mecanismo para que ele entenda o nosso código JavaScript e faça manipulações no navegador também. Então daí surgiu o Node, tá? Que é o que vocês instalaram aí. Então o Node ele vem, uma parte do Node é do motor do V8, que roda a engine do Google Chrome, tá? Então eles pegaram uma parte disso, juntaram a turma e começaram a desenvolver. E aí o Node ele basicamente serve para isso, para ele ler o seu código JavaScript e você conseguir utilizar isso também dentro do servidor, beleza? Então é isso que vocês instalaram. E aí quando a gente falar, eu desenvolvo utilizando o Node. No final das contas é JavaScript, tá? É JavaScript, só que é a única coisa que você está utilizando o Node para o seu servidor, seu computador interpretar, beleza? Dito isso, a gente vai ter uma introdução básica hoje sobre o JavaScript. Então, tá todo mundo com o terminal ativo aí? Beleza. A gente pode começar, não sei, se vocês já tiverem uma pasta criada aí, seria legal que vocês criassem. Então aqui no caso o Mike já criou uma para mim usar. Deixa eu dar um... Professor, criar a pasta onde? Pode ser, onde você achar melhor, no documentos, desktop, só pra gente ter separado o que a gente está fazendo, beleza? No caso aqui, a gente tem essa pastinha Dev Junior, e aí eu vou criar um make dir JS base cd. Tá, eu criei um JS base aqui, enfim, randômico,
E a ideia é que a gente entre dentro da pasta e rode esse comandinho aqui, ó, code espaço ponto, que é para abrir o nosso Visual Studio Code. Executem isso e fala pra mim se abriu o Visual Studio Code de vocês, tá? Vocês podem criar no, sei lá, no documentos, no desktop, enfim. É, sim. Só pra gente conseguir abrir no Visual Studio Code, não precisa ser muito específico. Beleza? Deu bom? Certo? Alguém deu ruim? Calma aí, professor. Qual que era o comando para criar diretório no Windows? MD. Então, é só dar um MD. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão dar um MD, pasta nova. Aí depois disso vocês vão dar um dir cd pasta nova. E aí vocês vão dar um code espaço ponto. É só isso. Esses 3 comandos aqui, ó. Aí agora vocês têm que entrar dentro da pasta. E aí code espaço ponto. Code espaço ponto. E tem que criar uma pasta nova? Pra gente ter separado do resto dos arquivos que vocês têm, entendeu? Pra não abrir uma documentos da vida e começar a escrever código lá dentro do documentos. Não precisa criar uma pasta dentro do JSD. Você está criando outro. Não, eu tô só dando exemplo. Não, só tô dando exemplo. É que abrir o VS Code e coloca assim, eu confio nos outros. Pode confiar. A gente confia, né? Posso fechar o elfo? Documentos aqui, ela tá no OneDrive, é melhor não fazer nela, né? Melhor É. fazer no computador. Aham. Aí fecha o elfo aqui, né? A ideia é só criar uma pasta nova e abrir ela pelo VS Code, tá, galera? Não precisa ser exatamente o mesmo nome que eu tenho aqui, beleza? Deu bom? Deu certo? Deu bom. Professor, falou onde era para fazer a pasta? Peraí. Todo mundo conseguiu? Quem não conseguiu, levanta a mão. Aê! É porque ela não aparecia nessa parte. Na verdade, eu criei uma pasta aqui. Mais alguém? Assim, deu certo? Criar uma pasta. Achei melhor não deixar isso. E aí eu olhei pra ele pra vez trabalho. Vocês conseguiram? Deu certo? Deu bom? Beleza, cara, você trabalhar na pasta. Você tem que deixar. Deu certo aí também? Deu. Vocês aí também? Deu bom? Dá um pouco de ponto aí. Dá um pouco de ponto aí, boa. Beleza, bora lá? Bora lá. Ih, por que tá... Ah, tá. Ele tá dando atalho. Então, se tudo deu certo... Você usou o ABC aqui, né? O teclado é ABC, né? Luiz, consegue dar um zoom aí maiorzinho? Aham. Não, é o padrão Mac, né, que você usa. É o ABC. Então, beleza, galera. Todos os arquivos JavaScript, ele vem com a extensão .js, beleza? Então,
diversas linguagens de programação que a gente vai utilizar. Se vocês olharem no final da extensão do arquivo, vai estar lá ponto alguma coisa. Arquivo JavaScript .js, tá? Então se vê um arquivo, sei lá, o nome do arquivo .py é Python, .rb Ruby, .jar Java e assim em diante. Então a gente vai criar um arquivo aqui, pode ser tipo index.js, randômico, beleza? É new folder? New file, New file? isso, new file. Ou vocês podem vir nesse íconezinho aqui, ó. Deixa eu dar mais um. Nesse íconezinho aqui. Index.js. Todo mundo criou? Fechou? Qual que é a ideia? Se vocês forem ver um arquivo JavaScript que é para front-end, para manipular a tela, normalmente a gente vai ver, por exemplo, funções específicas do browser. Então, tipo, add event listener, onClick, enfim, não vou lembrar muito que meu forte não é o front. Fala aí, Mike, uns eventos aí que tem do add event listener, onClick, E aí você pode adicionar um clique, onChange, enfim, whatever, beleza? A gente não vai ver isso aqui porque a gente vai estar fazendo código voltado para o back-end. Então, a gente não vai ver esse tipo de funcionalidade aqui. A gente vai primeiro ver a base do JavaScript, beleza? Qual que é a ideia? Vocês viram lá com o Mike, quando a gente está falando de variáveis e tudo mais, e é da base que a gente vai começar seguindo o mesmo princípio. Quando a gente está falando do JavaScript, ela é uma linguagem que ela é dinamicamente tipada. O que significa isso? Quando a gente está escrevendo as nossas variáveis aqui, a gente não precisa ficar falando qual que é o tipo dela, porque o JavaScript por baixo, ele já vai entender quando a gente der o igual e o valor, ele vai fazer isso pra gente. Então vocês lá, quando vocês estavam mexendo com lógica, vocês tinham que falar, né? Tipo, cadeia de caractere, enfim, o JavaScript não é assim. A mesma coisa seguindo a mesma ideia do Python, tá? Quando a gente está utilizando o Python, a gente só declara as variáveis e ele dinamicamente vai atribuindo esses tipos dos dados pra gente, beleza? Quando a gente vai para um Java, um C# da vida, a gente tem que falar, ó, essa variável é um inteiro, essa variável é um vetor e por aí vai. Formas de declarar variável aqui no JavaScript. Base, que a gente vai utilizar. Const, let, var. Qual que é a ideia do const, let, var? O var, ele foi a primeira forma que os criadores do JavaScript fizeram para a gente conseguir declarar uma variável. Então, basicamente, a gente vai fazer assim. Var, o nome, Mike. Beleza. A gente declara aqui uma variável com esse apelido. O valor dela depois do igual, Mike. Beleza. A gente também pode fazer a mesma coisa com const, o nome, Mike. Como que desativa aqui esse... Cadê o seu copilot aqui, Mike? Não é Copilot, é Super Maven. Ali ó, canto inferior direito, isso. Pode... Disable. Isso. Beleza. Const o nome. E a mesma coisa, let. Let o nome. Posso fazer a mesma coisa. Mike. Beleza? Essas são as 3 formas da gente conseguir declarar variáveis aqui no JavaScript. Sendo inicialmente, a primeira versão foi com var. Só que o que acontece? A gente não utiliza mais o var. Então, se vocês virem alguém utilizando por aí var, saiba que isso está bem desatualizado. E hoje em dia o pessoal até entende meio errado a gente utilizar var para declarar as variáveis. Porque ao longo dos anos, a gente declarar as variáveis utilizando a palavrinha reservada var, foi se mostrando que era muito inseguro. Porque tem alguns conceitos... que isso! Foi se mostrando muito inseguro. Eu vou dar alguns exemplos para vocês depois, mais práticos, mas a gente não utiliza mais essa forma de declarar, tá? E aqui a gente poderia fazer assim, né? Var, não sei, preço, 100.
A gente pode declarar basicamente usando var, o apelido, e aí igual ao valor, tá? E a mesma coisa com const, let, né? A gente pode colocar const preço igual a 10, né? Let preço 2 igual 20 e assim em diante, beleza? E aí, como que a gente faz para estar utilizando os valores das variáveis que a gente for declarando? Eu vou utilizar aqui o const, tá? Const, o nome, igual Mike. Então, vocês podem fazer um exemplo desse assim também. Primeira funcionalidade básica que a gente tem aqui para conseguir interagir e a gente ver o valor de alguma coisa, além de lendo o nosso código, é a gente poder utilizar o console log. Qual que é a ideia? A gente vai dar um console.log e aí a gente pode usar aqui o nome. E aí a gente vai printar no nosso terminal o valor daquela variável, beleza? Então, no nosso caso aqui, quando a gente executar o arquivo, ele vai mostrar Mike aqui pra gente. Então, a gente vai abrir o nosso terminal aqui, beleza? Vocês abram aí também, por favor. Como que abre o terminal, professor? Ó, aqui no Mac, tá com o atalho Command J. Eu acredito que de vocês é Ctrl Shift alguma coisa. Pra gente conseguir visualizar isso, a gente pode vir em... Ctrl Shift alguma coisa. Deixa eu ver. Ctrl J foi? Meu amigo. Mas eu acho que não é de todo mundo, né? Que é Ctrl J. É? Beleza. Professor, como que abre o terminal sem comando? Tá. A gente vai lá em cima. Aqui no Mac é aqui em cima, tá? Mas eu acho que de vocês é em cima também? É. Aí a gente vai em New Terminal. Beleza. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente está dentro da nossa pasta aqui que tem o index.js, né? Eu posso dar um ls aqui. No caso de vocês eu acho que é dir. Aí vocês validem que vocês estão com o arquivo index.js aqui. E aí a gente vai executar um comando node e index.js. Beleza? Com esse mesmo código que tem aqui, ó. Const nome Mike, console log o nome. Isso no terminal, tá? Então, no terminal, eu estou no diretório que tem o arquivo index.js e aí vocês digitem esse comando, node e o nome do arquivo, index.js. E aí vocês podem dar um enter. Beleza? Deu certo aí? O que deu aí? Voltou pra JS. Ó, vocês têm que estar dentro da pasta, vocês vão dar um dir. Vocês têm que estar dentro da pasta no terminal em que está o arquivo index.js. Quem não deu certo, levanta a mão, por favor. Calma aí, ó. Deixa eu ver o de vocês. Ah, é que você não só o seu arquivo. Dá um Eu vou aceitar certinho, você falou só o arquivo. Todo mundo deu certo? Pessoal, vocês não precisam escrever Mike, viu? Eu vou passar. Mas depois por que o nosso não apareceu o É que vocês não tinham executado. Ah, Tá com um azulzinho? Não, pessoal, olha aqui. Isso daqui não vai aparecer pra vocês, é porque eu tenho uma extensão aqui no meu VS Code, que palavras que não estão em inglês ele avisa pra mim, entendeu? Pra eu deixar um papel de código. Então, por exemplo, Mike, por que const let var? Porque tá em inglês. Escreve aí abóbora, Luiz, e depois escreve abóbora em inglês. Escreve Aqui, abóbora. Aí, não conhece? Escreve em inglês agora, abóbora. Pumpkin. Isso. Viu? Tá testando meu inglês? Por que você colocou uma palavra tão difícil? Mano, eu nunca ia saber que abóbora... Ó o cara, velho. Colocando em saia justa aqui, velho, perante todos. Eu ia saber orange. Tá, beleza. Então, galera, vocês executaram
o primeiro código JavaScript de vocês com Node, tá? Parabéns. Aê! Acabou a aula. Beleza. O console log ele é o nosso melhor amigo. Nosso melhor amigo, assim, tipo, em qualquer linguagem que a gente for programar, a gente dá log, tá? Não necessariamente console.log, porque console.log é do JavaScript. Então, não sei, no Python é print, enfim, a gente usa muito porque a gente consegue, de acordo com a sequência da execução do nosso arquivo, a gente pode ir colocando, tipo, ó, passou por aqui, sabe? Tipo, esse é o valor dessa variável. E aí a gente consegue ir vendo qual é o valor das coisas. No caso de vocês, que vocês estavam mexendo lá em lógica com o Mike, qual que era a função que... Era escreva, né? Escreva. Então, a gente loga muito, entendeu? Então a gente vai utilizar bastante isso aqui, tá? Falando especificamente agora const var. Qual que é a ideia do const var? Const é de constante, tá? Então é um acrônimo aqui para constante em inglês. É uma palavrinha reservada, então a gente não consegue fazer assim, ó, const. A gente não consegue fazer isso, porque é reservado o JavaScript. Então todas as palavrinhas reservadas a gente não consegue utilizar em mais nenhum lugar, a não ser que seja para fazer uso específico daquela funcionalidade da linguagem. A mesma coisa com var, a gente não consegue fazer assim, e let, beleza? Const. Quando a gente está falando de const, qual que é o conceito do const? É uma variável que a gente quer declarar, né? Um const que a gente quer declarar, e a gente não pode redeclarar ela, que seria basicamente a gente pegar aqui, ó, um nome igual a 100, beleza? A gente não consegue. Tem como desativar isso aqui, Mike? Lá embaixo, spell, ó. Spell. Direito. Opa. Seu terminal tá grandão, né? Dá um combo de menos aí. Menos. Tá de boa agora? Não. Essa desabilitou? Eu acho que ele não desabilitou. Dá um combo de menos. Um de menos. Tenta desabilitar aí. Apareceu pra você desabilitar? Deixa eu ver. Será que é isso aqui? Não. Não tem problema. É o S20, dá um... Acho que você põe extensões, você consegue tirar ele lá. Ou code spell, também você consegue. Spell. Vou configurar tudo. Só desabilita. Você vai precisar reiniciar o terminal? Você tem o reload aqui? Não tem problema. Tá de boa. O que acontece, galera? No const a gente não consegue redeclarar. Aí, então, restart extension lá, ó, na extensão. Dá uma restart extension. Aí, beleza. Só para assumir as informações dessas aqui. Const, galera, quando vocês vão utilizar, a gente não consegue redeclarar o valor. O que é redeclarar o valor? Aqui a gente declarou const nome. Agora eu posso dar um zoom aqui. Const nome igual a Mike, que é um conjunto de caracteres, que isso aqui para o JS é uma string, beleza? E a gente falou que essa const que a gente inicialmente declarou como string, que agora para o JavaScript é um number, tá? Isso aqui quando vocês vão mexer em outras linguagens, ele vai ser, por exemplo, float, vai ser integer. No JavaScript, número é sempre number, tudo number. Se tem ponto flutuante ou não, number, beleza? E aí, conjunto de caracteres com aspas aqui, vai ser sempre string, beleza? E aí, se a gente tentar executar esse código, nem tem log, não tem nada, tá? Eu só fiz isso para mostrar o erro para vocês. E aí, o nosso nodezão vai falar aqui pra gente, ó. Você deu um type error, o tipo do erro gerado. Assignment to constant variable. Então, você está tentando assignar um novo valor para uma constante. Isso não é possível, tá? Professor, como que é isso em espanhol? Pô, eu sei falar um pouquinho de espanhol, mas aí você quer aí você me quebra, né? Pô, você tá dominando. Não, que isso. Só um pouquinho.
Aí, qual que é a ideia? Quando que a gente vai utilizar constante no nosso código? Sempre que a gente tem um valor, ou a gente tem um input específico, que a gente não vai precisar reatribuir o valor, beleza? Então, naturalmente, quando vocês estiverem codificando lá, vocês já vão pensar, tipo, eu tenho um valor aqui que não vai mudar, né? Então, eu vou utilizar um const, tá? Por quê eu digo isso? Porque o let, o nome igual a Mike, eu consigo pegar aqui e falar que ele é igual a 100, tá? Então eu vou comentar aqui, ó, esse meu código, tá? Para comentar o que eu fiz, eu seleciono as duas linhas e dou um Ctrl barra, beleza? Depois vocês testam aí e me falam se funciona. Do mesmo jeito. Então olha só. A gente tem um let, o nome igual a Mike, né? Isso aqui é string para o JavaScript, né? Tipo básico de dados, primitivo. E aqui number. Não foi? É contra 2 pontos. Contra 2 pontos, beleza. E aí na hora que a gente executar isso aqui, olha só, ele não gerou erro, tá? A gente não tinha nenhum log nem nada do tipo, né? Aqui a gente só está testando se ele vai gerar o erro ou não. Quando que a gente vai usar o let? Então, sempre no momento em que a gente precisar reatribuir o valor daquela variável, beleza? Então, não necessariamente o const aqui só deu problema só porque a gente estava mudando para number, tá? Se a gente fizesse aqui o nome igual a qualquer coisa, vamos ver se ele gera o erro aqui também. Salva. Sempre, galera, no VS Code, lembrem disso aqui, ó. Vocês estão vendo essa bolinha branca aqui em cima? Então, vocês vão ver essa bolinha branca quando vocês não tiverem salvo o código de vocês, tá? Foi basicamente, tipo assim, da última versão que eu tinha salvo, você alterou alguma coisa e não salvou. E aí, na hora que eu dou o meu Ctrl S aqui, ele some, beleza? Então, a gente vai executar isso aqui. E aí, ele vai dar o erro. Então, no const, não necessariamente ele deu erro aquela vez, porque a gente estava mudando de string, que é o conjunto de caracteres aqui dentro das aspas, para um number ou qualquer outro tipo de dado. Const declarou uma vez, vai ser aquele valor que vai ficar lá dentro, beleza? Você não pode redeclarar. Então, essa é a primeira regrinha que eu gostaria que vocês lembrassem. Const, a gente não redeclara o valor, beleza? A gente declara uma vez só, tá? Let, por sua vez, a gente faz o que a gente quiser. A gente declara de novo, tá? Quando eu estou falando em declarar o valor outra vez, né? Reatribuir o valor, não declarar, é o seguinte. Se eu pegar aqui const nome e aqui embaixo eu tentar dar um const o nome de novo, o próprio Visual Studio Code, ele já vai falar um erro aqui pra gente. A gente não pode redeclarar essa variável, esse const. E a mesma coisa acontece com o let. Let, o nome. A gente não pode redeclarar. Então, declaração é quando a gente está passando por uma situação como essa aqui, const nome igual valor. A gente está declarando. Redeclarar seria a gente repetir o mesmo código. Reatribuir o valor é isso aqui, ó. Quando a gente pega o nome e fala que ele é outra coisa. Então, isso aqui é reatribuir o valor. Isso aqui é declarar. E redeclarar seria se a gente tivesse isso aqui. Você está tentando declarar outra vez essa variável. E aí, o JavaScript não deixa a gente fazer isso, tá? Isso é independente, as coisas que eu estou mostrando para vocês aqui é independente do Node, né, ou do JavaScript no browser, tá? Isso aqui é JavaScript, beleza? Opa. Mas no caso, por exemplo, você declarou ali um valor, aí que nem a gente viu antes, aquela questão de laço, e daí ia somando um valor, uma coisa assim, também não vai alterar? Não tem nada a ver, só quando você declara novamente. Você está falando quando a gente tem um caso assim, for let i igual a 0 e menor que o meu array ponto length
e mais mais. Isso. Num caso assim. É. E aí você tá Mas falando é desse aqui. definido um outro valor que é o... Aliás, esse pode ser esse mesmo, né? Tanto faz. Mas essa mudança de valor do I... Ah, sim, daí no caso a gente está reatribuindo o valor para o let. Só que daí como é um let, não tem problema. Ah, tá. O problema seria se fosse... fiquem tranquilos, tá, galera? Eu vou explicar isso aqui, que ele deu uma dúvida pontual, mas se isso aqui fosse um const, aí sim seria um problema. Ah, Tá? Beleza. Então, quando a gente está falando de tipos básicos de declarar aqui variáveis no JavaScript, são essas. Então, a gente tem o const, o let e o var. Tá? Especificidades, ó, tô bem no português, né? Especificidades do const e let. Tá? Por que eles trouxeram o const e o let para dentro do JavaScript? Tá? Porque no var a gente tinha vários problemas, né? Tem ainda, por isso que a gente não utiliza mais, que é o seguinte. Vamos utilizar... Deixa eu comentar isso aqui. Beleza. Vamos utilizar esse const nome aqui e vamos fazer o seguinte, ó, console.log, aqui em cima mesmo, tá, do nome, o nome. Beleza? E vamos vir aqui no nosso terminal, node, index.js, dá um enter. O que acontece aqui quando eu faço isso? Eu estou tentando dar um log antes da minha variável estar sendo definida aqui, um const. Qual que é o erro que ele vai gerar aqui para mim? Não é possível acessar o nome antes de sua inicialização. Ou seja, o próprio Node aqui, ele fala pra gente, né, ele tenta ajudar a gente. Ó, eu não consigo acessar o valor dessa variável sem que antes você consiga declarar ela. A mesma coisa aconteceria com let aqui. Ó. Se eu mudar isso aqui para let e tentar acessar ali com o console log o valor, ele vai dar o mesmo erro. Tá? Agora, olha a bizarrice quando a gente tem um var. Ele mostrou aqui. Undefined. Então, é um valor indefinido. Então, ele fala assim, ó, a variável existe aqui para mim, só que o valor dela é assim, indefinido, não tem valor. Tá? Ela tá lá dentro da memória, mas ela não tem valor. Então, esse é um dos, eu não vou citar todos os motivos aqui, porque senão a gente ia perder muito tempo focando em específico do porquê não usar var. Mas esse é um dos motivos do porquê a gente não usa var. Tá? Então, se vocês verem a galera utilizando os projetos por aí var, normalmente é projeto antigo ou a pessoa, né, não teve alguém que falasse para ela não utilizar mais. Tá? Então, normalmente a gente vai utilizar const, let e var, esquece. Tá? Se vocês verem alguém usando, pode julgar e falar que está errado. Beleza? Então, essas são as formas que a gente vai declarar a variável. Quando a gente está falando de tipos de dados, aqui dentro do JavaScript, a gente tem string, tá? Vou separar aqui mais para baixo. A gente tem string, a gente tem number, a gente tem object, a gente tem... Tudo é objeto, né? A gente já vai chegar lá. Mas aí quando a gente começa a falar de declarar coisas, a gente tem 1, 2, 3, as nossas listas. Lá era vetor, né? Em lógica que vocês viram, era vetor. Que aí a gente pode falar que é um array. A gente pode ter um objeto, vou colocar em português, objeto, que daí a gente vai ter basicamente const my object igual name. Name ele não deixa, né? Name Mike. Então é um objeto, tá? Que eu vou passar um por um, tá? Fiquem tranquilos, só quero ir citando todos. A gente tem objeto, a gente tem vetor, objeto, number, const n, my number igual 10, string const name Luizinho. O objeto aqui, const my array igual, aí a gente pode ter um array 1, 2, 3, enfim. São os mais básicos que a gente tem aqui dentro do JavaScript. A gente tem a string, number, a gente tem um objeto, a gente tem array
beleza? Aí aqui eu vou passar especificando cada um deles. String é basicamente tudo que está dentro de aspas. Pode ser aspas simples, aspas duplas, tá? Então, se vocês virem aqui um const, um let ou um var que está dentro de aspas, é string, que é basicamente conjunto de caracteres, beleza? Number, bem simples, né? Pode ter ponto flutuante aqui, né? Pontuação, ou pode ser um inteiro, mas para o JavaScript vai ser tudo number. Objeto, né? Aqui no objeto, qual que é a ideia? É quando a gente está agrupando um montante de informações. Então, a gente tem aqui, depois do igual, a gente tem abertura de chaves e depois fechamento de chaves. E aqui dentro a gente vai atribuindo como se fosse títulos, né, apelidos para as variáveis internas desse nosso objeto. Então, a gente pode ter, colocar em português, nome, idade, 30, ó. Envelheci você, Mike. Hobbies. Aí aqui, gosta de cachorro. Beleza? Então a gente consegue agrupar dentro do objeto. Isso aqui a gente fala que é uma chave, 2 pontos, seu valor. Tá? Então chave, valor. E a gente pode também ter a magia de fazer isso aqui, ó. Deixa eu pensar. Stack. A gente pode ter um objeto dentro do outro. Então, a gente vai pegando esses tipos de dados e a gente pode ir encadeando eles, tá? Em específico aqui em objeto. Luiz, uma dúvida. Uhum. Se der o console log, my object, aí vai aparecer tudo isso? Isso, vamos fazer o teste. Aqui, deixa eu dar um log aqui, console.log, my object, tá? Deixa eu ver se eu tenho algum log aqui em cima. Tenho, deixa eu comentar. Aí aqui a gente executa node index.js. Daí ele vai logar o objeto inteiro pra gente, beleza? Aí tem umas coisinhas legais quando a gente está falando de objeto, que é o seguinte. O objeto, tá? A gente consegue acessar os valores internos dele por pontuação dentro do JavaScript. Então, por exemplo, a gente tem um objeto aqui e a gente pode dar um ponto. E aí o próprio Visual Studio Code vai ajudar a gente a ver quais são as chaves que a gente tem dentro desse objeto. E aí quando a gente dá ponto a alguma chave, se a gente der um console log, enfim, se a gente fizer isso especificamente, ponto, o nome da chave, a gente vai ter acesso direto ao valor. Então, se a gente está dando um console log no objeto .hobbies, ele vai dar um log para a gente desse array, tá? Dessa lista. Então, se a gente executar de novo, ele vai mostrar aqui, gosta de cachorro. Beleza? Então, a gente vai mais a fundo depois, em objetos e tudo mais. Eu só quero dar uma pincelada aqui e mostrar para vocês a ideia geral, tá? Se eu estiver indo muito rápido, vocês falam também. Enfim, a ideia é mais mostrar aqui por cima. Beleza, e aí a gente chega em array. Né? Array, basicamente, vetor, lista. Tá? Basicamente, a ideia é a gente ter um conjunto agrupado aqui de qualquer tipo de dado que a gente quiser utilizar. No caso aqui, a gente tem os numbers, tá? Mas aqui poderia ser string. Então, cachorro do Mike. 2, 3. A gente pode ter outro array aqui dentro. 10, 20. Que eu só quebrei linha, tá? 10, 20. Eu posso ter outra string aqui dentro. Vai ficar um negócio bem doido, né? Mas enfim. O array, a ideia dele é basicamente a gente ter uma lista de dados. Então pode ser string, pode ser number, pode ser objeto. A gente pode colocar um objeto aqui, ó, myObject dentro da lista. Então aqui, ó, cachorro, 2, 3, enfim, aí no final aqui a gente coloca o objeto lá dentro. Aí a gente vai dar um console log aqui, ó, console.log myArray. Opa. MyArray. Daí a gente vai executa aqui node index.js. Vamos ver o que ele logou. Logou o array pra gente. String, number,
array e objeto. Então vocês conseguem colocar o que vocês quiserem dentro de um array, tá? Normalmente a gente... Pode falar. Tem como colocar booleano, né? Sim, verdade. Nossa, inclusive, bom ponto você ter falado, né? Vocês viram booleano lá também, né? Vamos lá. Const booleano true. Const falseano. Igual a false. A gente tem os booleanos também, tá? E, novamente, palavrinha reservada, tá? A gente não consegue pegar const true, const false. Ele não deixa, tá? Porque isso aqui é reservado do JavaScript. Beleza? Até aí de boa? Aí você abriu duas aspas, Tá aqui. né, e você deu um conjunto de caracteres. Em Portugal, quando a gente colocava aspas simples, era só um caractere. Aí é a mesma coisa? Você tá falando fazer assim? Opa. Seria uma aspa só, né? Uma aspa. Aqui. Isso. Aí ele vai funcionar igual. Ah, tá. Beleza? Eu não lembro, tem algumas convenções assim que o pessoal adota, tipo, como que eu vou declarar string, sabe? Aí depende da empresa que vocês forem estar trabalhando e tal, enfim. Normalmente eu utilizo as aspas duplas. Mas pode falar. Deixa eu abrir um parênteses. Lá no Portugal, quando você fazia as duas aspas simples, era só um caractere. Isso. Aí a aspa simples é uma string inteira. Ah, É do tá. mesmo jeito. Ele não indifere se é mais de um caractere ou não. Ah, tá. Beleza? E aí a gente tem os booleanos, né? Verdadeiro ou falso, que também faz parte dos tipos primitivos de dados aqui do JavaScript pra gente. Beleza? Inclusive a gente vai utilizar bastante isso quando a gente estiver construindo nossa APIzinha lá, para fazer validações e tal. Tem umas coisas legais que dá pra gente fazer, que a gente consegue fazer para validar valores, tá? Beleza, tipos de dados é basicamente isso. A gente consegue, tô lá em casa, quero dar uma revisada, mdn javascript. Então a gente tem a documentação do Mozilla, onde a gente consegue dar uma revisada em algumas coisas básicas do JavaScript. Então, se vocês quiserem depois dar uma estudada em casa, né, para rever alguma coisa, deixa eu ver aqui, completo iniciantes, o básico, né? Daí tem a história, né, que eu não falei aqui para vocês. Deixa eu ver, introdução ao HTML, tabelas, constantes, JavaScript, MDN. Aqui. Aí vocês conseguem ter uns exemplos, eu acho que dá até para executar aqui também, ó. Beleza? Então é mais ou menos essa ideia. Depois eu mando o link lá para vocês no grupo dessa doc aqui. Então quando a gente está falando de tipos básicos de dados é isso, tá? E quando a gente está declarando eles também a gente vai fazer isso. A gente vai utilizar o const, o let, o var, forget, né? Esquece. Beleza? E aí como que a gente faz para ler um código JavaScript, né? Com o tempo vocês vão assimilando isso, tá? Tipo, os tipos primitivos de dados, eles vão estar com a gente em qualquer tecnologia que a gente está mexendo, em qualquer linguagem. Então, uma vez que vocês pegarem, né, por isso que a gente viu inicialmente lógica de programação, para a gente ver esses tipos, porque eu não sei se aconteceu, né, se vocês perceberam isso agora, né, mas as coisas elas vão sendo muito parecidas, né. Então, a única coisa que mudou é que aqui a gente utiliza const, let e var, e lá em lógica vocês utilizavam... O que vocês utilizavam para declarar? Real, inteiro. Mas no final é um número, é uma string, beleza? Então eu na minha trajetória como dev, eu já trabalhei com JavaScript, depois com Python, agora estou trabalhando com Golang, mas a base lógica ela caminha comigo, entendeu? Então por mais que, por exemplo, vamos ler um código Java, bem random assim, vamos pegar aqui. Constantes em Java. Vamos pegar uma imagem. Isso que é um vídeo.
Aqui. Dá pra ver? Não dá, né? Aqui. O que vocês entendem disso aqui? Isso aqui é Java, né? O que a gente entende? Se vocês já viram igual aqui, já dá para entender que a gente está falando de alguma atribuição de valor. Float, então aí vocês já conseguem pensar, bom, então Java é uma linguagem que ela é estaticamente tipada. Então a gente tem que colocar o tipo na variável antes de declarar ela. Então a gente tem um float raio, então provavelmente é o nome da variável, igual valor. Então, tipo assim, isso a gente está falando de Java, a gente não está falando de JavaScript. Tá? Pode falar. Não, só uma coisa. O void main seria tipo console.log ali do JavaScript? Não. Seria. Não. É que no Java ele tem um contexto um pouco diferente. Quando a gente tem um void main, é basicamente a função principal do Java, que quando você bota para rodar o seu código Java, ele vai procurar inicialmente o main. Tá? Então, O início do Portugal lá. Isso, exatamente, é o início. Perfeito, valeu. Então, os tipos de dados vão andar com vocês para sempre. Beleza? A única coisa que vai mudar é uma linguagem, a sintaxe dela é diferente da outra. Tá? Então, um exemplo prático aqui, vocês conseguiram pegar um código que vocês nunca viram, né? Não vão entender tudo, mas a ideia inicial vocês vão entender. Então, quando a gente estiver fazendo os desafios aqui, inicialmente tentem sempre procurar por isso, tipo fazer um escanear, né? Eu quando estou com algum problema muito difícil no meu trabalho, eu vou indo linha a linha tentando entender, bom, que tipo de dado que eu estou manipulando aqui? E aí eu vou lembrando, né? Se é uma lista, né? Vamos agora exemplos práticos aqui. Se é uma lista, vamos pegar a nossa, enfim, const new ARR igual 1, 2, não, vou colocar string. Lucas, Ana, Karen, tá? Aqui a gente está falando de coisas específicas de um array no JavaScript, tá? Em outras linguagens também. Como que a gente faz para acessar dentro desse array a Ana aqui? Tá? Quando a gente está falando de arrays no JavaScript, basicamente tem uma forma da gente conseguir acessar esses valores, que é através dos índices. Tá? Qual que é a ideia dos índices aqui? Basicamente a gente pode dar um console log, né, para a gente ver o valorzinho aqui, new array, aí a gente vai abrir os colchetes, e aí a gente vai colocar o valor inteiro. Então pode ser 0, pode ser 1 ou pode ser 2. Mas por que é 0? Porque aqui dentro do JavaScript sempre o primeiro valor começa com 0. Tá? Então por isso tem até alguns memes que o pessoal fala, no meu coração você está na posição, você é a primeira, né? Você está em primeiro. Só que daí na prática o 1 aqui pra gente é o segundo, né? Memes de programação. Beleza? Então se a gente der um log nisso aqui, node index.js, opa, ele está dando log em várias outras coisas, deixa eu... Beleza. Aí ele vai logar aqui pra gente Lucas, por quê? Porque o Lucas, no nosso exemplo, ele está na posição 0, beleza? Está na posição 1. Opa. E assim diante. 1, 2, tá? E aí se a gente der um log em uma posição que não existe, aí ele dá um undefined pra gente, tá? Um valor indefinido. Se quiser mais de um, põe vírgula e o outro vírgula. Não entendi. Se quiser mais de um, Lucas e Ana, põe o 0,1, isso. Você tá falando assim? 0,1? Aí pega os dois. Não. Ele vai levar em consideração... Aí a gente entra em coisas específicas da lista, tá? Que a gente consegue basicamente fatiar a lista, tá? Isso, se eu não me engano, é slice ou splice, tá? Eu sempre confundo os dois. Deixa eu dar até um Google aqui. Slice array JavaScript. Que a gente consegue fatiar esse array
Slice. É isso mesmo. Vamos fazer um teste aqui, ó. 0, 2. Karen. Tá, nesse contexto do JavaScript eu nunca cheguei a fazer isso, tá? Inclusive engraçado essa. Dentro do índice você colocar 2 valores, tipo 0,2 aqui. Eu nunca testei isso na minha vida, tá? Isso aqui é novo pra mim, nunca fiz isso. Mas interessante, ó, a gente colocou 0,2 e ele pegou o Karen. E se a gente colocar 1? Karen também. Porque ele sempre vai pegar o último número, né? E se a gente colocar 0? Ah, eu acho que ele tá sempre pegando o último mesmo, né? Faz sentido. Ana. Ele tá pegando sempre... ele ignora o 0, mas e se a gente colocar 2, 1? Pegou Ana. Ele tá sempre pegando o último, então. Tá? Ele... Colocar 2 vezes. Ele... Se colocar 2 chaves ali também, dá? Se colocar 2 chaves... Separar É tipo assim. fecha, abre de novo. E 1. Tá, beleza. Não, 2. Não, 2. 2. Tá, daí a gente entra em outro contexto. Ele vai logar o quê? Quando a gente tem 1 aqui, o que a gente está acessando? A gente está acessando o Lucas, não é? Não é a Ana? Ana, quero dizer, perdão. A gente está acessando a Ana, certo? E aí, a partir da Ana aqui, o que a Ana é aqui pra gente? Ela é uma string. Dentro das strings, a gente consegue acessar índices também. Só que daí, como é uma string, a gente vai acessar os caracteres. Então, nesse contexto, o que a gente vai estar acessando? É o primeiro caractere, no caso o 0, né? Que seria o primeiro caractere. Beleza? E aí é o A maiúsculo. Entendeu? É mais ou menos essa ideia. Ô Luiz, Pode falar. Eu só não prestei atenção numa coisa. Qualquer linguagem começa 0. Aham. Qualquer linguagem. Aham. Pelo menos eu não conheço nenhuma até hoje que tenha... É meio que, tipo assim, padronização da área de computação, assim, Se fizessem o contrário, eu acho que ia bugar muita gente. Qual que é a ideia? Dentro desses tipos de dados que a gente está vendo aqui, existem funcionalidades nativas do JavaScript para a gente manipular eles. Então, quando a gente está falando de string, dentro de string a gente tem várias funções nativas, né? Se a gente der, por exemplo, aqui, string functions JavaScript, a gente tem os métodos, né? Então, a gente tem index_of, tá? Que a gente pode brincar. Enfim, tem muita funcionalidade específica de strings, tá? Para array também, para objeto também, tá? Para number também. Então, basicamente, a gente vai dar, por exemplo... A gente pode pegar, por exemplo, aqui, ó, const minha string igual Mike. E aí a gente pode acessar as funcionalidades nativas do JavaScript para aquele tipo de dado, às vezes dando um ponto. Então, olha quanta coisa interna do JavaScript ele tem para todos esses tipos de dados que a gente tem acesso aqui. Charrette, né? Daí se a gente for dando setinha para baixo aqui, ele vai... Charrette. Ele vai mostrando aqui pra gente o que faz, mas a gente também pode dar um Google, tá? CodePoint, enfim, esse daqui eu nunca usei, concat, ends with já usei, includes. E aí a gente consegue brincar. Como que eu sei que eu vou precisar usar uma específica ou não? Só na prática. A gente nunca vai saber. A gente tem o desafio lá, tenho que fazer tal coisa, né? Aí aqui eu tô dando exemplo pra vocês. Vocês sabem que agora a gente tem os tipos primitivos de dados, e vocês sabem que internamente eles têm as funcionalidades. Então agora vai da imaginação louca de cada um, no momento que a gente tiver um desafio, vocês pensarem, bom, qual é o tipo de dado que eu tenho aqui? Ah, é um array. Beleza, então deixa eu pegar aqui o meu array. Deixa eu tirar isso daqui. Deixa eu pegar esse array aqui, ó. New array, ponto. Deixa eu dar um ponto e ver o que ele me traz de funcionalidade. Ou melhor, eu posso dar um Google também, né? Tipo assim, como transformar uma string em maiúsculo no JavaScript, tá? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum
a gente não lembrar as coisas de cabeça. Eu não lembro metade, entendeu? Das coisas do próprio JavaScript que a gente está falando aqui, beleza? Eu lembro mais, tipo, enfim, né? Tipos primitivos, né? Claro que eu vou ter um escopo muito maior porque eu já estou trabalhando com isso na área já faz muito tempo. Mas, assim, muitas coisas eu vou dar um Google, entendeu? Não preciso ficar lembrando lá. Eu acho que até o próprio Mike, né, que tem mais experiência que eu até em JavaScript, passa por isso. Né? A gente não vai lembrar tudo de cabeça e não tem problema a gente pesquisar, beleza? Então, a gente está vendo funcionalidades aqui, eu não quero que vocês saiam decorando, vocês não vão sair decorando tudo agora. Vai chegar em casa e já vai lembrar tudo, entendeu? O principal é a gente estar exercitando a nossa lógica, né? Então, pô, const, let, lembrar de array, tá? Então, vocês vão errar essas coisas mesmo. Por exemplo, eu tenho o array, deixa eu acessar o Lucas. Aí vocês vão tentar fazer assim, ó. Lucas. Né? Vocês vão fazer assim, ó. Console.log Lucas. Aí vocês vão executar. Undefined. Por que deu undefined? Porque os tipos de dados aqui no JavaScript, eles têm regras e elas têm que ser respeitadas. Então a gente não consegue acessar um array passando uma chave, né? Nem faz sentido isso. Array é sempre por índice. Então se eu quero acessar o Lucas é 0. Sempre. 1, 2, beleza? Então essas regrinhas vocês vão decorando com o tempo, beleza? Então aqui a gente viu alguns exemplos dos arrays, tá? Aí quando a gente está falando de... Ô, Luiz, Pode falar. array é um termo para vetor e matriz? Isso. Para os dois? Normalmente a gente fala mais array, mas é o mesmo conceito, tá? Pode falar vetor também, lista, tá? Ô Luiz, e também quando vai se utilizar de um array, sempre tem que colocar, depende da linguagem, né? Mas nesse caso é o console.log, por exemplo, e o nome do array, por exemplo, new array. Isso. Se a gente quer estar acessando aquela constante, a gente tem que colocar o nome dela, e aí se a gente quiser no array em específico, a gente vai acessar pelo índice. Então, mas Beleza. o índice tem uma forma, por exemplo, eu tenho que adicionar lá 733 índices, por exemplo. Tem uma forma assim que você faria? Sim. Daí a gente vai entrar em coisas específicas de array também, que é o seguinte, né? Vocês fizeram um laço para lá, né? Aqui no JavaScript, a gente tem alguns tipos de laço, tá? Quando a gente está falando de array. Então a gente tem o for clássico, tá? Que é o for que vocês viram lá, que é o para, tá? A única coisa que vai mudar aqui é que é em inglês, né? Então a gente vai ter um for, let, e normalmente a gente coloca i, ou você pode colocar index, enfim. I igual a 0, i menor que new array ponto length. Qual que é a ideia desse ponto length? Ele é, novamente, né, funções nativas do JavaScript para os tipos de dados que a gente está manipulando. Quais são elas, né? A gente tem inúmeras, uma delas é o length. E aí o que o length retorna? A gente vai acessar o tamanho daquele nosso array, beleza? Isso aqui é nativo do JavaScript, tá? Se vocês derem um Ctrl clique aqui, ó, vocês vão entrar lá dentro do Node aqui e ele vai falar o que é o array para vocês, ou se vocês colocarem um mouse aqui em cima, ele vai falar, né? O array, enfim, vai pegar o tamanho dele. E aí aqui, se não me engano, vocês tinham uma funcionalidade parecida nessa lá em lógica, vocês viram, né? O para. E aí aqui a gente dá um i++, tá? E aí aqui a gente pode dar um console.log, new array, e a gente passa o i. Beleza? O que isso vai... Deixa eu ver se eu tenho algum outro log aqui perdido. Não. Perfeito. Então eu vou dar um node index. E aí ele logou pra gente. Lucas, Ana, Karen. Tá, esse aqui é o for clássico que a gente fala, né? For clássico. É o for mais básico que a gente vai ver nas linguagens de programação, é esse, né? Para tal coisa, essa tal coisa é o quê? Para tal variável declarada, ou seja, para o let i, porque a gente não coloca const,
Porque no primeiro momento que a gente executar isso aqui, ó, const. Primeiro momento que a gente executar isso aqui, o que vai acontecer? Primeira vez que ele executa o laço, né, ele vai fazendo um círculo assim, né, por assim dizer. Primeira vez que ele executar, ele vai declarar o const com i igual a 0. Segunda vez que ele tentar executar, ele vai dar um i++ e vai tentar redeclarar isso aqui de novo, e aí ele vai mudar o valor que não é permitido, que vocês já viram. Então por isso a gente coloca um let aqui no for clássico, quando a gente quer acessar os índices desse array. E aí novamente, né, construindo o pensamento lógico de vocês. Ah, eu tenho que percorrer um array, tenho que acessar um array, um valor específico. Qual que é o conceito do array? A gente acessa por índices e a gente consegue percorrer ele com o laço para, que no caso aqui é o for, beleza? Então a gente sempre tem que estar lembrando desses tipos de dados e as coisas que a gente tem acesso a partir deles, tá? Então no caso a lista, a gente consegue percorrer ela, tá? A gente não acessa por chave, por número. E o que a gente tem dentro de um laço for aqui? Clássico. A gente tem a iteração de valores. Então, a gente consegue fazer até isso aqui, ó. Vamos fazer uma brincadeira aqui no Visual Studio Code, que ele tem uma funcionalidade de debug. Então, a gente pode vir aqui, ó. Run and debug, tá? Que é esse íconezinho aqui. Beleza? E aí a gente consegue fazer o quê? A gente consegue colocar um breakpoint aqui, que é um ponto de parada, vermelhinho aqui na lateral, ó. Beleza? E aí a gente consegue vir aqui em Run and Debug. A gente pode escolher Node.js aqui mesmo, não tem problema. E aí ele executou o nosso arquivo, só que ele fez uma parada. Qual que é essa parada? Na primeira linha, né, do console log. E aí aqui a gente consegue fazer umas brincadeirinhas bem legais com o debug, né? Que se vocês quiserem fazer na casa de vocês também, aproveitar que está gravando isso aqui para vocês acessarem lá, vocês conseguem estudar a partir disso, ó. Então a primeira vez que ele executa o nosso laço for clássico, o nosso i está com valor 0. O nosso new array, se a gente passa o mouse, a gente consegue ter acesso ao valor dele. E se a gente pegar isso aqui, ó, e colar aqui no debug console, a gente consegue ter acesso ao que em tempo de execução ele está fazendo, beleza? Então nesse caso aqui o i ele é igual a 0. Aí se eu for para a próxima execução aqui, nesse ícone, step over, ele vai subir lá para o topo do for. Então a gente está basicamente vendo como que ele funciona por baixo dos panos, né? O i aqui tá 0 ainda, beleza? Ó, agora ele passou para essa validação, ele estava aqui nessa primeiro, depois ele foi para essa, passou no i++, tá com 1, beleza? E aí a gente consegue de novo, né? Ctrl J, setinha para cima, para acessar a última coisa que eu executei aqui, dou Enter, Ana, beleza? Então a gente consegue vendo também por baixo dos panos como que o JavaScript vai lidando aqui com essas funcionalidades nativas aqui, beleza? Então a gente consegue utilizar o for clássico, tá? A gente consegue também utilizar outros tipos de for quando a gente pensa em array aqui. Então a gente tem o for of, tá? Como que funciona o for of? Aqui o for clássico ele basicamente dá número, né, pra gente, número inteiro. Então de 0, de 1, isso aqui eu posso começar do valor que eu quiser, né? Igual a 100, tá? Não necessariamente você vai colocar sempre 0 aqui, depende muito do contexto. Eu já fiz umas automações assim em Python, que eu tinha que mexer com planilha, e aí pro contexto da linha que eu estava mexendo da planilha, a linha virava uma lista, beleza? E aí eu precisava percorrer aquela lista não a partir do 0, porque se eu fosse a partir do 0, eu ia estar na coluna A da planilha. Então eu tinha que começar, sei lá, a partir da coluna F. Então o meu for ele não começava do 0, ele começava do 6, por exemplo. Entendeu? E aí, beleza. For of. Qual que é o conceito aqui do for of? A gente vai ter um for, palavrinha reservada, abre e fecha os parênteses. Aqui a gente pode utilizar um const, a gente pode utilizar um let. Aqui eu utilizo const. Aqui no nosso caso é um array de nomes, né? Então o name, tá? Porque o name aqui
Ele vai deixar? Vamos ver se ele vai deixar usar. Const name of new array console.log name. Vamos ver se ele vai deixar usar assim. Terminal. Node index.js. Beleza, que ele deixou, tá? Aí você fala, Luiz, mas você tá dando const aí. Não era para dar erro? Porque lá a gente viu, né? Quando a gente redeclara lá com... reatribui o valor do const, ele gera erro. Só que no for off não, tá? No for off, ele nativamente não gera esse erro pra gente. Então a gente consegue declarar com const aqui tranquilo e utilizar. Qual que é a diferença, tá? Aqui no for clássico a gente está trabalhando com números, né? Aqui, o for off, dentro da interação dessa nossa listinha aqui, o const que a gente der aqui, const name, const qualquer coisa, não se vinculem ao nome, tá? A gente dá nome aqui, logicamente, para ser um exemplo mais fácil da nossa cabeça entender. Mas olha só, pode ser qualquer coisa. A estrutura, ela pede que você dê um off aqui. E como a gente está falando de uma lista de nomes, obviamente a gente vai colocar uma declaração aqui dentro de algo que faça sentido para o nosso contexto. Então aqui a gente vai colocar name, né? Ele deixou name. E aí a gente não precisa fazer isso aqui, né? De acessar o índice do array. Aqui a gente dá um log direto. E aí ele traz exatamente o mesmo resultado, ó. Que ele tá dando log também lá em cima, tá? Espera aí. Por que ele não deu log 2 vezes? Lucas, Ana Karen. Ah, tá. Por que ele não deu log 2 vezes? Porque o meu i começa em 6 aqui, ó. Lembra que eu mudei? Sim. Então, se ele começa em 6, quantas posições tem aqui no meu array? 0, 1, 2. Então ele entra aqui dentro e não loga nada porque... Primeiro que ele nem entra. Esse é o ponto. Ó, vamos colocar um debug aqui, ó. Run. Que não satisfaz a... Ele nem entra porque ele já não satisfaz a condição. Tá? O for clássico, ele tem um fluxo verdadeiro. Então, só os de verdade andam com ele. Brincadeira. Primeiro ele faz esse check. Se tal valor aqui dentro dessa variável condizer com essa condição, aí eu executo. O 6 aqui, né, o nosso array tadinho, né, tem 3 posições, só que 0, 1, 2. 6 é maior que 2 aqui, ó. 6, né, se a gente fosse converter isso aqui em português. 6 é maior que 2. Não, é menor, perdão. 6 é menor que 2. Não. Então ele não executa. Aí se a gente quiser executar, aí a gente coloca o 0, tá? Por que o 0 aqui, né? Porque a gente quer começar da posição 0 e ele ir até o final. Na hora que ele tiver em loop aqui, ele vai chegar um momento em que o número somado aqui é do exato mesmo tamanho que o nosso array. Então chega um momento em que o i vai ser 2. E aí ele vai falar, 2 é menor do que 2? 2 não é menor que 2. Então ele para de executar. Beleza? Coisas específicas do for clássico. E aí o for off, ele traz o mesmo resultado que a gente queria aqui, tá? Só que de uma maneira muito mais simples. A gente não precisa declarar let i, enfim, falar a condição e mais. A gente só acessa o valor direto. Mas então ele seria mais para uma leitura, né? Ou tem como você iterar sobre ele também, por exemplo, você declarou um array lá em cima, mas já atribuiu o valor nele. Mas tem como você fazer isso dentro do for também, normal. Você está falando aqui dentro. Tem como, né? Por exemplo, eu mudar o valor de algum índice. Não, você só declarar um array lá e
iterar aí dentro do for. E aí eu tô Tipo assim, iterando colocar aqui. os nomes dentro do for. Até que, tipo, por exemplo, até que seja maior, o i seja igual a 3. Maior ou igual a 3. Você tá falando i menor ou igual a 3, e aqui dentro eu faria? Colocaria os nomes, aí o nome seria iterado dentro do array, entendeu? Como assim? New array. E aí eu estaria acessando... Na verdade, eu não sei se tem como fazer isso. Eu não entendi Por muito exemplo, bem. no Portugal, você tinha como você declarar só o array lá e colocar o tamanho Ah, dele, entendi. entendeu? Entendi. Você tá falando fazer assim, né? É, coloca 3 aí. Tá. Qual que é a ideia? Aqui não funciona assim. Porque se você colocar 3 aqui, ele vai entender que o 3 pertence agora à lista. Ah, entendi. Entendeu? Então não tem como você atribuir o valor dentro do for. Não. Tipo assim, a gente pode até adicionar valores ou mudar eles, tá? A ideia do const é o seguinte, a gente não consegue redeclarar, mas a gente consegue pegar aqui, por exemplo, o nosso array, que é um const. Mas mesmo se fosse um let lá, não teria como? Se a gente muda isso aqui para let, e aí aqui dentro a gente pega o new array. Ah, tá, você tá falando se for vazio, né? Vamos ver. Vazio, aí agora a gente fala, né, que ele na... a gente pode fazer isso sim. A gente fala que aqui é Lucas. Ele vai deixar. A gente pode fazer isso até fora do for, tá? Para não confundir. Comento for. E vamos pegar aqui o array. New array. Na posição 0 vai ser igual a Luquinhas. Console.log new array. Abre o nosso terminal, node index.js, Luquinhas. Beleza? Mas aí no outro for não teria como fazer, né? E aí, exatamente, Só pra ler, basicamente. Exatamente, a gente basicamente... Contextos, né? Contextos e contextos. Ah, quando eu vou utilizar um for ou outro? Não sei, a gente tem que ver qual que é o problema, entendeu? Se a gente precisar acessar um índice de um array, e aí dentro desse índice específico a gente precisar ficar iterando muito sobre os índices internos dele, né? Porque a gente tem, por exemplo, a matriz, né? Não me recordo se vocês viram matriz lá com o Mike. Sim. Viram, né? Deixa eu dar Ctrl Z aqui. Que é basicamente um array de duas dimensões, né? Volta. Aqui. Um array de duas dimensões. Aí talvez possa fazer sentido a gente utilizar um for clássico. Porque em vez da gente ter esse contexto aqui, a gente teria algo parecido com isso aqui, né? Aí pode fazer sentido a gente estar trabalhando com for clássico. Aí a gente tem que dar uma analisada no que a gente está tentando resolver. Beleza? Eu costumo enxergar as linguagens de programação como assim, uma tecnologia em que a gente precisa ir aos pouquinhos entendendo como que ela funciona e tentar ver quais são as ferramentas que ela traz para a gente. Então, nesse contexto, um array ele traz para a gente acessar ele através dos índices. E aí, quando a gente fala nas ferramentas internas do array, são as funcionalidades do JavaScript. For off, o for clássico. Aí, se a gente der um ponto também, né? Igual eu mostrei aqui para vocês. New array, ponto. É mais uma ferramenta que o JavaScript está me dando. Então, assim, é um grande depende, né? Pô, depende. O que a gente está tentando resolver? Beleza? E aí, nesse caso, faria sentido a gente estar acessando via o for clássico. Mas se a gente só quer estar acessando o valor direto, fica muito mais elegante a gente estar trabalhando com o for off aqui do que com o for clássico, beleza? E aí, a gente também tem o for in, tá? E aí, const key in new array. Console.log key, tá? Deixa eu comentar esses outros dois. Aqui, deixa eu voltar o que era antes. Node index.js. E aqui ele loga 0, 1, 2 pra gente, tá? O for in, qual que é a ideia?
ele vai dar acesso também pra gente aos valores inteiros ali, né? 0, 1, 2 e até o infinito a quantidade daquele array, tá? Só que normalmente vocês vão ver a gente utilizando um for in, às vezes em objeto. Então a gente consegue dar um for in em objeto, porque a gente basicamente consegue fazer isso aqui, ó. Vamos pegar o nosso objetão aqui, ó, myObject. E aí a gente consegue fazer assim, ó. myObject. Olha só. Ele logou pra gente aqui as nossas chaves do nosso array, do nosso objeto. Tá vendo? Então, normalmente a gente vai utilizar esse for in para objetos. Então, a gente consegue fazer assim, ó. For const key, né? O nome aqui, lembrem, né? A gente pode dar o nome que a gente quiser, qualquer coisa, ele vai entender, tá? Obviamente a gente vai colocar um que faça sentido pra gente não ficar louco. Aí a gente coloca aqui, ó, myObject, tá? Aí a gente pode dar um ponto key aqui, ó. The undefined, não é ponto key, é aqui. Beleza. Aí a gente consegue, pela primeira vez que a gente executou, vou até fazer de novo aqui para vocês lembrarem. Com o array ele mostrou 0, 1, 2. Com o objeto, só aqui ele mostrou pra gente o nome das chaves. Então, o que a minha cabeça já pensa? Bom, se ele me dá o nome das chaves, como que eu faço para acessar os valores de um objeto? Pelo ponto, certo? Então, a gente consegue dar um ponto, myObject, ponto alguma coisa. Outra forma da gente acessar também é a gente colocar o parênteses não, colchetes, e a gente colocar o nome da chave também. Tá? Então eu tentei ali pelo ponto, mas ele mostrou tudo undefined. Aí eu falei assim, então beleza. Então deixa eu colocar a chave e ver se funciona. Os colchetes e ver se funciona. Então na hora que eu coloquei os colchetes, ó, inicialmente ele mostrou as chaves daqui da array. E agora que a gente dá um myObject, abre colchetes, fecha colchetes, a gente tem acesso aos valores de cada chave. Beleza? Essas funcionalidades do array são inúmeras, tá? Eu queria mostrar mais o basiquinho assim de for mesmo, tá? Depois a gente vai vendo na prática que assim tem muita coisa. Tem filter, map, reduce, dá pra gente fazer cada doideira que não tem fim, tá? Mas assim, hoje o nosso encontro era mais pra gente ver isso mesmo. Entender o que é o JavaScript, beleza? A gente vê como que declara algumas constantes, let, a gente saber que o var a gente não utiliza. Saber, inicialmente, que o JavaScript ele é para front-end e a galera fez a doideira de trazer isso para o back-end também. Porque qual que é a ideia, né? Aqui a gente está executando Node, né? Node e o arquivo. Com o JavaScript direto na nossa máquina, normalmente a gente vai colocar uma extensão no nosso Visual Studio Code e abrir, né? A galera que fez a escola de programadores não lembra que a gente utilizou lá, eu não lembro qual era o nome da extensão, mas a gente abria no browser e aí no browser ele executava o JavaScript, ele não executava direto no VS Code. Beleza? Então isso que é o Node, tá? O Node é uma plataforma, por assim dizer, um ambiente que ele lê o seu código JavaScript e faz o seu computador entender ele. Beleza? Porque no final das contas, o que o computador entende? 0 e 1, né? E aí a gente precisa de algum outro programa que leia esse nosso código em inglês e faça o computador entender ele, que é o Node. É tipo um interpretador? Isso aí. O que eu ia perguntar é, eu não sei então o framework, correto? Não. O Node, ele é uma plataforma, um ambiente, se você falar essas duas coisas, tá certo. Beleza? Então, o nosso encontro hoje era mais isso. Não espero que vocês vão lembrar tudo de cabeça, tá? Vocês não vão lembrar, vocês vão chegar em casa e vão chorar no banho. Mas a gente vai construindo esse conhecimento na cabeça de vocês aos pouquinhos, tá? E aí, novamente, se vocês quiserem relembrar alguma coisa, pode dar um Google, enfim. Pode falar. Você acha que sexta dá pra entrar com a galera pra fazer uma revisão? A gente pode ver. Aham, sim. Beleza?
Então, galera, é mais ou menos isso o nosso encontro de hoje. Tipos de dados, saber como que declara os tipos primitivos de dados, tá? É isso. E a gente saber que cada um tem uma especificidade. Ponto final. É só isso, bem simples, tá? E aí... Cuidado com o relógio. 3, 2, 1. Aos pouquinhos as coisas vão se tornando mais nítidas pra gente, beleza? Então fiquem... Daqui pra frente, só pra Vai ser a Fernanda. Oi?